Olá, assista hoje aqui no TVL Notícias. Câmara retorna às atividades com sessões remotas. Devido à pandemia, além de medidas restritivas, a Prefeitura anuncia o cancelamento da Oktoberfest e o Réveillon em Blumenau. Comissões legislativas permanentes estiveram reunidas nesta terça-feira. O TVL Notícias está no ar com os principais destaques da Câmara e da comunidade. A Câmara de Vereadores alterou as datas de abertura de licitação do pregão presencial, que foram reagendadas para o dia 4 de agosto, na próxima terça-feira. Pregão de número 9, que tem como objetivo a aquisição de materiais de limpeza e utensílios domésticos, está marcado para acontecer às 13h30. O pregão número 8, que definirá a contratação de empresas especializadas na prestação de serviço continuado de operador de reprografia, com execução mediante o regime de empreitada por preço global, terá início às 15h30. Acompanhe agora os destaques das reuniões das comissões legislativas permanentes. A Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, reunida na manhã desta terça-feira, analisou 7 proposições. 3 tiveram pareceres favoráveis e 4 foram encaminhados para análise jurídica. Nós temos inúmeras emendas, do vereador Gilson, também projetos que foram solicitados aí parecer jurídico, e agora estamos aguardando a decisão aí da nossa Procuradoria da Câmara para viabilizar o parecer, também algumas correções com vícios que temos alguns projetos, e em breve os vereadores vão fazer a correção, a CCJ vai voltar à pauta e votar esses projetos também para atender a demanda aí dos senhores vereadores e atender a demanda da nossa gente. Os vereadores também analisaram o projeto de lei 1242, que confere a comenda municipal do mérito Telmo Duarte. É importante esse momento de homenagear pessoas que têm feito um trabalho em defesa da vida. A comenda Telmo Duarte, ela valoriza as pessoas que têm realizado um trabalho na área da defesa civil, em especial a comenda em si, é um reconhecimento, a atividade que as pessoas têm feito em ajudar o próximo. Outra comissão reunida foi a de Finanças, Orçamento, Tributação e Fiscalização, que analisou 2 proposições. Destaque para análise ao projeto de lei 8.100, que declara de utilidade pública a Associação dos Veteranos do 23º Batalhão de Infantaria, Grupo Operacional. Por que desse projeto? Porque a associação vem desenvolvendo um grande trabalho na cidade de Blumenau. Além de fazer acompanhamentos na cidade, eles fazem campanha de doação de sangue, campanha de cesta básica, Natal das Crianças, formado por todos os ex-militares do Exército. São pessoas que já foram treinadas, que participaram de vários eventos na defesa da nossa bandeira, na defesa do nosso país. E, para tanto, eles agora recebem da nossa casa aqui o reconhecimento e esse projeto de lei de minha autoria da utilidade pública. Salientando até que eu fui um dos fundadores também desse grupo, por conta do tempo que passei na caserna. E esse grupo, só para você ter ideia, já se colocaram à disposição mais de 70 homens totalmente fardados, prontos para ajudar aí se a prefeitura necessitar na operação do Covid aqui na cidade de Blumenau. Na parte da fiscalização, na parte de monitoramento, no que for necessário, esses homens estão à disposição. Então, portanto, eu acho que é um reconhecimento desta casa, um reconhecimento da nossa cidade em dar a utilidade pública para esse grupo tão merecedor. A Praça do Cidadão retoma os atendimentos presenciais mediante agendamento. O serviço agora funciona das 10 às 17 horas, conforme estabelecido no Decreto 12.751. O pedido de atendimento presencial pode ser feito por e-mail ou por telefone. A abertura de novos processos e demais serviços podem ser acessados através do site da Prefeitura. A exceção de atendimento será para a Praça do Cidadão, na Vila Itoupava, que retomará o atendimento no dia 3 de agosto, para a readequação das instalações. Até lá, os serviços serão prestados de forma remota. Esta semana ocorreu a atualização das medidas restritivas para o enfrentamento à pandemia do coronavírus e a reabertura do comércio.
Durante o anúncio, o prefeito Mário Hildebrand solicitou a mínima circulação de pessoas na cidade. Vamos acompanhar. Restrição de horário de funcionamento nos dias de semana com horário único para segmentos e atividades privadas, essenciais e todas as não essenciais, das 10 às 17 horas. Ou seja, a partir de amanhã, os estabelecimentos essenciais e não essenciais vão poder funcionar das 10 às 17 horas. Prefeito, o que era essencial antes, né, secretário? Vamos falar um pouco aqui. Loja de materiais de construção era considerada essencial, tinha horário livre, agora não tem mais, é das 10 às 17. Cartório, né? Cartório também. Das 10 às 17. Agropecuária, das 10 às 17. Então, todos esses segmentos vão estar das 10 às 17. Shoppings, das 10 às 17. Outros espaços, das 10 às 17. Tem exceções, a gente vai falar de algumas delas adiante. Então, todos os serviços estarão, centros comerciais, das 10 às 17. Academias, das 10 às 17. Todas essas atividades estão enquadradas neste horário de funcionamento. Qual é o objetivo? É que antes e depois nós tenhamos o mínimo de circulação possível das pessoas na cidade de Blumenau. Seria quase que alguns chamam de toque de recolher, outros chamam, não é esse o intuito aqui, mas é que as pessoas entendam que depois das 17 horas o ideal é estar em casa. E antes das 10, o ideal é estar em casa. O PROCON de Blumenau está orientando os consumidores para o novo aplicativo da Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel. O aplicativo chamado Anatel Comparador está disponível para Android e também iOS, permitindo comparar aí ofertas das operadoras de telefonia fixa e celular, banda larga fixa, além de TV por assinatura. O objetivo do aplicativo é fornecer uma ferramenta gratuita para que os consumidores possam fazer uma escolha consciente durante a contratação dos serviços de telecomunicação. Assista a seguir. Câmara aprova emendas que prevê multa a quem desobedecer à lei do silêncio urbano. Vamos a um breve intervalo. TVL Notícias volta já. Hoje pode deixar que a conta é minha. Tá, mas você não vai dar nenhuma conferida? A Câmara de Vereadores de Blumenau tem um compromisso com a cidadania e sabe da importância de parar e conferir suas contas. No portal da Transparência, a Câmara disponibiliza informações sobre a gestão de seus recursos para a comunidade. É isso aí. Você tem toda a razão. Exerça sua cidadania. Fiscalize. Câmara de Vereadores. Independência e transparência cada vez mais perto de você. Estamos de volta aqui no TVL Notícias. Câmara aprova emendas que prevê multa a quem desobedecer à lei do silêncio urbano. Acompanhe agora o resumo da sessão ordinária desta terça-feira. Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares fizeram reunião de forma remota e diversos assuntos de interesse da comunidade foram tratados. Ainda durante a reunião, os vereadores analisaram diversas proposições. Destaque para a aprovação de emenda que prevê multa a quem desobedecer à lei do silêncio urbano. Foi uma emenda incorporada ao projeto, uma emenda de autoria do vereador César Sim, que também é o autor do projeto PSIL, justamente para que pudesse dar mais condições à Polícia Militar efetivamente de, já na primeira intervenção, notificar e multar os infratores, né? Infelizmente, o projeto anteriormente dava margem aí para que as pessoas, né, acabassem criando ou ludibriando a Polícia Militar, que infelizmente não tinha condições de autuar já, né, de início e intervir nessas situações onde havia uma comunicação de desordem, né, pela comunidade. Então, com esse ajuste no projeto de lei, no PSIL, a Polícia Militar já vai poder, assim que acionada, intervir, notificar e multar esse cidadão que está infringindo a lei aí e que está, na verdade, gerando um transtorno, para os vizinhos, para a comunidade em geral, não respeitando as questões, principalmente relacionadas ao barulho. Ainda na sessão ordinária, foi analisado o veto do Executivo ao projeto de lei que libera a entrada de portadores de próteses de metal em bancos de Blumenau. O veto
foi acatado. Na realidade, o vereador César Sim apresentou um projeto de lei no sentido de isentar as pessoas portadoras de próteses metálicas, enfim, de passar pela revista nos bancos da porta detectora de metais, né? Infelizmente, tecnicamente, havia algumas dificuldades em cumprir essa determinação, né? E o veto foi acatado aqui em plenário pelos demais vereadores. Com a atualização das medidas restritivas para o enfrentamento à pandemia do coronavírus e a reabertura do comércio, os serviços de área azul também foram retomados. O atendimento foi adequado ao horário previsto no decreto municipal, com funcionamento das 10 às 17 horas, de segunda a sexta-feira. O ponto do Centro Comercial Borba e também da rodoviária de Blumenau voltam a funcionar de segunda a sexta-feira, também das 10 às 17 horas, sem fechar para o almoço. O local de regularização na Praça do Cidadão segue com atendimento suspenso. Desde 1984, este será o primeiro ano sem a maior festa alemã das Américas. A Prefeitura de Blumenau também anunciou nesta semana o cancelamento da edição de 2020. Nesse contexto, também foi cancelada a festa de Réveillon deste ano. A decisão foi tomada aí devido ao aumento de casos de coronavírus na cidade e também no país, apontando a permanência dos cuidados nos próximos meses. Acompanhe o pronunciamento que foi realizado por meio da live que a Prefeitura de Blumenau realizou. A explicação é do prefeito Mário Hildebrand. Primeiro, né, nós temos o Réveillon 2020-2021, também está cancelado na cidade de Blumenau. Não temos, nesse momento, perspectiva e condição de fazê-lo. Desde o início, nós falávamos sobre isso, tanto das ações adiante, de que nós teríamos que ter condições técnicas de fazer essa visualização. E nós estamos, nesse momento, também nessa condição técnica em relação ao Oktoberfest, né? A Oktoberfest também está cancelada, a Oktoberfest 2020 em Blumenau. O cenário, quando nós fizemos a prorrogação em maio, ele trazia um cenário diferenciado. E nós sempre respeitamos todos os segmentos participantes dessas ações. Os 20, quantos segmentos, Marcelo, secretário? 60 segmentos, setores que estão envolvidos na questão do Oktoberfest. Nós respeitamos todos esses segmentos e esses setores. Trabalhamos com eles, ouvimos os mesmos, entendemos a necessidade dos mesmos. Mas, nesse momento, inclusive na reunião que nós tivemos com a equipe da saúde ontem, essa foi uma das ações primordiais para que a gente pudesse também demonstrar para a cidade de Blumenau de que nós temos a condição clara de termos a companhia do coronavírus, se não houver vacina, né, secretário? Talvez até outubro, novembro, dezembro ou outras datas posteriores. Se você não tem como manter, né, uma festa, nesse momento, uma festa de aglomeração, até porque nós não temos uma perspectiva de vacinação até essa data. Não, até podem surgir doses, mas não dose em larga escala que a gente consiga imunizar a população de forma geral. Pode voltar a apresentação aqui? Bom, pessoal, são essas as nossas medidas restritivas em relação a isso. Há anúncios aqui importantes, mas que elas só vão ter um resultado efetivo na vida da cidade e do cidadão de Blumenau se todos nós abraçarmos. Se houver a condição e o entendimento de que todos somos responsáveis. O prefeito é responsável, sim, o secretário de saúde é responsável, o médico é responsável lá no atendimento, mas o distanciamento sou eu que faço. O uso da máscara sou eu que faço. A higiene das mãos sou eu que faço. O não fazer festa na minha casa sou eu e você que faz, né? O não tomar o café de aniversário da Bisa sou eu e você que faz. O não se encontrar na casa dos pais sou eu e você que faz. E essas ações só vão ter resultado se nós compreendermos essa questão. O não beber ao volante é eu e você que fizemos. Se nós nos conscientizarmos disso, nós vamos ter condição de ter, por exemplo, nesse caso, menos acidentes de trânsito e mais leitos vagos para atender outras demandas e o coronavírus na cidade de Blumenau. A Oktoberfest Blumenau 2020 aconteceria de 7 a 25 de outubro. No fim do mês de maio, a Prefeitura havia divulgado o adiamento para o mês de novembro, dos dias 11 a 29, com a reavaliação da situação da pandemia do coronavírus em agosto.
mas a organização decidiu ainda nesse mês de julho pelo cancelamento, tendo em vista o aumento nos casos de mortes em função da pandemia em todo o país. A dica de leitura hoje é em forma de curiosidade sobre o cordel. A contribuição é um trabalho da equipe da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller. Acompanhe. Nesse encontro semanal das nossas dicas de leitura, escolhemos fazer uma singela homenagem aos escritores, pensadores e poetas nascidos em julho. Sou Cristina Carvalho, gerente da Biblioteca Municipal Dr. Fritz Miller e faço parte da equipe da Secretaria Municipal de Cultura e Relações Institucionais. São tantas personalidades que marcaram a história mundial e nacional do livro e literatura. E para essa pequena homenagem, escolhemos 2 escritores em memória para homenagear todos esses profissionais desta área. Começamos com um pequeno trecho de Meditação, século XVII. Nenhum homem é uma ilha inteiramente isolado. Todo homem é um pedaço de um continente, uma parte de um todo. Se um torrão de terra for levado pelas águas até o mar, a Europa fica diminuída, como se fosse um promontório, como se fosse o solar de teus amigos ou o teu próprio. A morte de qualquer homem me diminui, porque sou parte do gênero humano e por isso não perguntai, porque os sinos dobram, eles dobram por vós. Poema de um dos maiores escritores ingleses, John Donne. Obra que inspirou vários escritores de sua época e até hoje inspira todos. Foi a partir desse belo texto que o escritor Ernest Hemingway escreveu o livro Por Quem os Sinos Dobram, um livro de romance. O texto é uma beleza rara, onde leva o ser humano para dentro de um grande oceano, mas que o revela fazer parte da grandiosidade do mundo, que a grandiosidade da saga humana está dentro da quebra da solidão, porque somos os nossos amigos, somos a quebra da nossa solidão, somos o gênero da raça humana, exaltados pela vida e vencidos pela morte. Então, nossa primeira dica é o livro Por Quem os Sinos Dobram, de Ernest Hemingway. Nossa segunda dica é o livro Melhores Poemas, do escritor brasileiro Mário Quintana. Mário é conhecido como poeta da ternura. Os temas simples, singelos e profundos eram refinados com muita intensidade, ainda mais sobre a pena lírica de Quintana. Ler Mário Quintana é escutar ao fundo canções sobre o crepúsculo. Ler Quintana é uma viagem de emoções. Encerramos nosso encontro da semana com um breve poema de Mário Quintana. Canção do dia de sempre. Tão bom viver dia a dia, a vida assim jamais cansa. Viver tão só de momentos como estas nuvens no céu. E só ganhar toda a vida, inexperiência, esperança. E a rosa louca dos ventos, presa à copa do chapéu. Nunca dês um nome ao rio, sempre é outro rio que passa. Nada jamais continua, tudo vai recomeçar. E sem nenhuma lembrança das outras vezes perdidas, atiro a rosa do sonho nas tuas mãos distraídas. Boa leitura e até a semana que vem. Para mais notícias da Câmara de Blumenau, acesse câmarablu.sc.gov.br ou em nossas redes sociais. TVR Notícias ficou por aqui. Obrigado pela sua companhia e até a nossa próxima edição.